Hoje eu vou falar sobre uma série que saiu no Netflix chamada Midnight Gospel, Evangelho da Meia-Noite ou algo assim. E eu vou falar especificamente sobre o episódio 6 e um pedacinho do 7. Então, obviamente, tem um monte de spoiler nesse vídeo. Se você não viu a série, eu vou estragar grande parte do episódio porque eu vou contar ele. Então, vai assistir antes de ver esse vídeo. Se você não se importa com spoiler, vê o vídeo. Talvez você não vai entender tudo, porque precisa ter assistido a série para entender. Enfim, faz o que você quiser. O alerta foi dado. Episódio 6. O episódio inicia com Clancy sendo quem ele é. Uma criança bobona, brincando de corrida de caramujo. E então ele é interrompido por um telefonema que não é deixado claro quem é que está no telefone, mas parece ser a irmã dele ou algum parente, tentando trazer ele de volta para a realidade. Essa pessoa começa a trazer assuntos bem mundanos para a série. Começa a falar para o Clancy a respeito de dinheiro, a respeito de responsabilidades. Diz que ele se mudou para aquele local mágico em que ele se encontra para fugir dele mesmo, mas não adianta fugir, porque para onde você for, você está lá. Tanto que logo lá na frente, o Clancy encontra um cara que conserta simuladores e diz: eu me mudei da Terra para cá há pouco tempo. Ou seja, ele fez uma mudança para aquele lugar mágico e fantasioso onde ele está agora. E essa pessoa no telefone está trazendo ele de volta para isso que a gente chama de mundo real. Esse mundo cheio de responsabilidades, problemas, compromissos, dinheiro e tudo mais. E aqui a gente tem uma mudança drástica na série. Em todo o episódio até aqui, o Clancy tá todo felizão usando o simulador dele. Ele vai lá, abre uma tela, escolhe o planeta para onde ele quer ir, o avatar que ele quer usar, e vai lá experimentar outros mundos, outros universos. Nos lugares mais exóticos, com os avatares mais exóticos possíveis. E aqui eu faço uma pausa e inicio uma comparação que eu queria trazer nesse vídeo aqui. Uma comparação com a sua vida, com a minha vida, com a vida de todo mundo. Imagina uma criança que tem a capacidade de imaginar que ela tá onde ela quiser, de ser quem ela quiser. Nada é impossível para uma criança. Você já foi criança, você lembra disso. Você achava que era possível ser o super-homem. O Homem-Aranha, a Mulher Maravilha. Você acreditava em todo tipo de história. Até na existência de fantasma ou de alienígena. Se bem que alienígena eu acho que existem alienígenas dançantes. Dinossauro, fantasma, zumbi, qualquer coisa. Quando você é criança, sua mente ainda não foi programada para esse mundo adulto e chato e cheio de problemas e responsabilidades, cheio de pessoas sérias e importantes. E nós também sabemos que a comparação usada para explicar a mente de um sábio é mente de criança ou de bêbado. E não é o bêbado no sentido toxicológico do negócio. É no sentido de desprendido, despreocupado, alegre. E a famosa passagem de Jesus, quando ele diz que todos aqueles que forem como as crianças entrarão no reino dos céus. E o reino dos céus está aqui. Você só precisa ter a capacidade de enxergar ele. E as crianças têm essa capacidade. Não só crianças no sentido de idade física, mas a mente de uma criança, antes de construir toda essa história chata de ser um adulto. Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. O que eu quero te falar é que o simulador do Clancy precisa dessa mente inocente para poder funcionar. Ele precisa dessa mente aberta
para visitar esses universos fantásticos e exóticos que ele visita. E, pela primeira vez na série, pela primeira vez na história, alguém liga para ele, trazendo ele de volta pro mundo real, pro mundo chato, pro mundo de adulto, pro mundo egóico. E o que acontece coincidentemente com o simulador dele? Para de funcionar. Ele entra correndo no trailer dele e fala: simulador, eu preciso ir para outro universo. E magicamente o simulador não tá funcionando. Coincidentemente, quando a irmã dele, suposta irmã, liga e fala para ele a respeito de dinheiro, a respeito de problemas, a respeito de fugir da vida, e depois a gente descobre também que os pais do Clancy morreram. Então é como se ele fosse uma pessoa tentando fugir do mundo egóico. Quando a pessoa puxa ele de volta para esse mundo, o simulador dele não funciona. Todos os planetas estão com xizinhos vermelhos, por conta de um erro operacional. A justificativa do computador é que o Clancy esqueceu de lubrificar lá o sistema e tudo mais, e agora ele está ficando insano. Se você não entendeu até agora, o simulador é isso aqui, ó. O Clancy, então, avança na história, viu lá que só tinha um planeta, com uma bolha que explodiu e tudo mais. Eu não vou tocar em todos os detalhes do episódio, eu vou direto para os pontos que interessam. Ele vai pro computador e vê uma tal de uma torta Messias. Com um cara que estava triste e disse que após receber uma torta Messias de um vizinho, ficou feliz e parou de usar droga, sei lá o que ele estava fazendo, ele parou com isso. E ele se tocou, ou pelo menos acha que entendeu, que a resposta para a felicidade, da mesma forma que ele recebeu uma torta Messias, é sair dando torta Messias para os vizinhos. Qualquer semelhança com entrar numa religião ou descobrir uma religião ou filosofia nova e depois querer sair convertendo e espalhando isso para todo mundo é mera coincidência. Só que não. Então, o Clancy, todo inocente, vai seguir a dica desse cara. Pega essa torta e vai visitar um vizinho. É a primeira vez que é mostrado vizinhos reais dele. Ele interagindo com outras pessoas desse universo fantástico onde ele se encontra. É a primeira vez que ele inicia uma aventura fora do simulador. Perceba que a casa do Clancy é um trailer. Ele é tipo um riponga. Ele vive sem nada, vive sem luxo, vive sem cerca, sem porta, sem porteira, sem nada. Ele é um crianção ali brincando. Já o vizinho vive numa espécie de mansão, cheio de quadros e coisas dele mesmo, claramente extremamente egóico e maluco e pirado, cheio de segurança, câmera, sistema de alarme para proteger suas riquezas. O dono dessa casa, que eu vou chamar de fazendeiro, claramente representa esse adulto neurótico. O adulto comum, cheio de preocupações, cheio de problemas, cheio de ambições, egoísta, destruindo inclusive os sonhos dos filhos dele. Tem até uma parte em que ele olha para a filha dele e tira sarro dela porque ela está desenhando. E ele diz que ela é uma artista e deveria estar trabalhando. E você percebe o mecanismo de armadilha em que esse adulto se encontra, que ele criou para ele mesmo. Ele fica minerando os simuladores, que nesse caso tem uma forma bem sugestiva, e eu nem preciso falar sobre isso. Na verdade, eu vou falar assim. O que é que mais move a mente do ser humano comum? O simulador tem o formato, inegavelmente, de um órgão sexual feminino. Ou você pode falar que ele parece um cérebro dividido em dois lados. A questão é, o que move os impulsos humanos? O que faz o movimento ser criado? Se você tem dúvida, vai perguntar para Freud. Mas, vamos voltar lá. O fazendeiro minera mentes, simuladores, e busca artefatos. O que é esses artefatos que ele busca? No episódio mostra o simulador encontrando um artefato e avisando para ele que ele precisa entrar lá para encontrar esse artefato. Agora pausa, só para reforçar o seguinte. Os simuladores, na verdade, simulam pensamentos. Esses outros universos fantásticos que eles acessam são pensamentos. Quando você está em qualquer lugar, mas você não está no lugar porque você está pensando em outra coisa, você
tá enfiando a sua cabeça no simulador e indo viver em outro universo, meu amiguinho. Você tá fazendo a mesma coisa que o Clancy faz. Você tá fazendo a mesma coisa que o fazendeiro está fazendo. Quando você tá na fila do banco, pensando na morte da bezerra, pensando no colega do trabalho que você não gosta, pensando no quanto você tem medo de morrer, pensando no quanto você precisa de dinheiro, no quanto você queria conquistar isso, conquistar aquilo, no quanto você queria blá 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 blá, você tá colocando a sua cabeça num simulador, viajando para outro universo, vivendo a sua historinha que só você sabe, porque é só você que acessa seus pensamentos lá naquele universo, transvestido com outro avatar, e depois você volta para si e encerra aquele pensamento. Cada pensamento é uma viagem num simulador. Não menospreze o poder de um pensamento. Você literalmente viaja para outros mundos e depois volta para si. Quando o fazendeiro e os filhos dele cavam, botam a ferramenta dentro do simulador, eles estão iniciando um pensamento. Eu não vou me aprofundar nisso, mas você pode pensar. Ele e os filhos colocaram a ferramenta juntos no simulador. Se é um pensamento, por que os filhos estão entrando junto com ele naquele universo? Mundo, esse mundo aqui, Terra, é um universo criado pelo seu simulador. Ele não existe fisicamente. É apenas consciência condensada. Karmas são coletivos. As pessoas que estão em volta de mim enxergam a mesma realidade que eu enxergo por conta de proximidade kármica. Então, se eu estiver com outra pessoa aqui do meu lado e pegar um controle remoto, ela está vendo o mesmo controle remoto que eu estou vendo. A gente compartilha karmas, a gente compartilha universos, mundos. Cada mundo é privado e único, mas compartilhado karmicamente. Se a gente pensar, por exemplo, no planeta Terra, o planeta, a ideia de um planeta é simplesmente um karmão. Um planeta é isso, é um grande karma que reúne todas as pessoas que fazem parte do karma daquele planeta. E a gente subdivide isso em países, em cidades, em comunidades, em casas, em famílias. Proximidades kármicas geram proximidades e compartilhamentos de realidade. O pai compartilha a realidade com os filhos toda vez que ele minera. Eles pensam juntos no mesmo karma. Porque mundo é simplesmente karma, proximidade kármica. Então, a minha realidade é igual à realidade da minha família, é igual à realidade da minha noiva, é igual à realidade das pessoas que estão em volta de mim por conta de karmas. Os nossos pensamentos, os nossos karmas são parecidos. Os nossos universos são parecidos. Mas eles não existem fisicamente. São só formações de consciência. Mas em outro episódio eu falo sobre isso. Vamos voltar para o fazendeiro. O fazendeiro iniciou a mineração, entrou na mente dele, foi lá para outro universo para pegar o quê? Um pedaço de inocência perdida. Olha a sacada desses caras. Ou desse cara, sei lá. Por mais idiota, bruto, egoísta, narcisista que seja o fazendeiro, tudo que ele quer no fundo é encontrar dentro dele, dentro da mente dele, resquícios de inocência perdida, esquecida. Ele acabou de virar para filha dele e falar: para com esse negocinho de ser artista, vai trabalhar. E ele trabalha para tentar resgatar a inocência que ele perdeu. Por isso que eu falei que é uma armadilha, é um ciclo vicioso. Porque é a armadilha na qual a maioria dos adultos está presa. Mas, se você viu o episódio, na hora que ele vai pegar aquela inocência perdida, o Clancy chega e acorda ele. Tanto é a prova de que aquilo é um pensamento, que na hora que o Clancy chega e começa a falar, o pensamento vai se alterando e ele volta. Como se estivesse acordando de um sonho. Pensa em uma pessoa que você conheça, adulta, cheia de problemas, cheia de neurose, cheia de preocupações, narcisista, principalmente um adulto que se acha muito importante perante os outros adultos, porque eu tenho um cargo super importante, porque eu sou uma pessoa de respeito e não sei o quê. Toda aquela bobagem que você sabe. Todas as ações dessa pessoa, por mais adultas que sejam, são tentativas de recuperar
pedaços da infância que a gente deixou para trás. Aquele sentimento bom de ser criança e não ter preocupação. A gente trabalha igual um desgraçado para poder descansar. Tudo que a gente queria era poder interromper o movimento da mente. Era não se preocupar o tempo inteiro. Não ter que se preocupar toda hora em pagar conta, em sobreviver e comer. Principalmente agora que a gente está nessa situação de pandemia. Muita gente em casa preocupada, neurótica, com conta, com coisa. E eu não estou falando que as pessoas não têm que ter preocupações. Mas isso é uma coisa de adulto. E a gente passa a vida inteira de adulto tentando voltar para aquela sensação da infância. E isso não é exclusividade do corpo do personagem. Toda manifestação se organiza dessa maneira. O universo inteiro se manifesta e se movimenta em busca do seu início. E qual é o início do universo? O Big Bang. A conclusão desse universo é a conclusão dessa busca, que é um ponto singular. E o que é o Big Bang? O início de um novo universo. E o que é um universo? Um movimento em busca desse estado inicial. E quando ele chega nesse estado inicial, o que é esse estado inicial? O surgimento de um universo. O ciclo de nascimento e morte se repete. O que está em cima é como o que está embaixo. É uma grande repetição. Da mesma forma que você busca a sua origem e nasce por conta dessa busca, o universo busca a sua origem e nasce de novo por conta dessa busca. A mesma coisa em relação ao que eu falei dos mundos serem kármicos, dos planetas, cidades, famílias. Os universos são kármicos. Tudo é uma grande repetição. Tudo inicia. E esse início busca o início, encontra no fim e cria um novo início. Maluquice, eu sei. Todo movimento da mente, todo pensamento busca a cessação de pensamentos. Quem pensa menos, quem se preocupa menos do que uma criança? Ou do que um bêbado? Ou alguém em sono profundo? Só uma observação. Todas essas análises e conclusões que eu estou trazendo aqui são pessoais, são minhas. Então não leve a sério. Nunca é para me levar a sério. Na dúvida, duvide, vai buscar as suas interpretações, tá? Eu não tenho autoridade nenhuma para falar sobre nada. Mas vale a curiosidade se você tiver a fim de ver. Mesmo se essa pessoa estiver roubando dinheiro, estiver num bar se drogando, bebendo, sendo escroto com outros, trabalhando igual um desgraçado maníaco, passando por cima de todo mundo, pisando em colegas de trabalho, explorando pessoas, sendo um político corrupto, tudo que ela está fazendo é minerar pensamentos, buscando resquícios de infância perdida, esquecida, enterrada, que ele não sabe onde encontrar. O que é uma sociedade se não um conjunto de regras feita por crianças crescidas? Pois é. O fazendeiro, então, no episódio, volta do pensamento dele, fica putaço com o Clancy. Então, a máquina que ele tinha acabado de lubrificar começa a pifar, dando o mesmo erro que a máquina do Clancy. Ou seja, não é a falta de lubrificação que dá pane na máquina, que faz ela ficar insana. É essa volta para o mundo real. Quanto mais bravo, quanto mais puto aquele homem egóico ficava, mais a máquina dele começava a quebrar. A máquina quebra quando você começa a acreditar que você é um ser humano cheio de problemas e neuroses. Todo importante, cheio de dinheiro para minerar. Quanto mais pilhado você fica, mais fácil de quebrar a sua máquina. O seu simulador de universos. E aí você fica preso em um só universo, chamado Terra. Aí eu interrompo esse episódio aqui. Acontece muito mais coisa interessante, mas eu já falei do que eu queria falar, em específico para esse vídeo. Senão também esse vídeo ia ter 10 mil horas de duração. Pulando agora para o próximo episódio, para o episódio 7, fica claro essa transição do Clancy, dessa mente inocente para uma vida adulta, egóica, humana. E ele começa agora a criar conceitos. Ele já inicia o episódio criando um conceito do que é a morte. Você lembra da sua infância? As primeiras vezes que você ouviu falar sobre morte? Era uma coisa longe, alheia. Alguém falava a morte, mas que criança pensa em morte? Tanto que para o Clancy ele tem que criar o que ele acha que é uma morte.
ele molda ela. A imagem que ele tem de uma morte. Pensa na evolução que essa morte teve na sua mente e foi se moldando. Por exemplo, o cachorro morreu, a avó morreu. Você começa a entender que personagens de desenho animado morrem, personagens de videogame morrem, e essa ideia de morte vai se solidificando na sua mente, vai ficando cada vez mais clara. E você agora, como adulto, tenho certeza que tem uma ideia de morte muito bem clara, assustadora e amedrontante aí na sua mente. Ela já não é mais uma coisa abstrata, que a gente não entende direito o que é. É uma coisa que te persegue todo dia. Pulando de novo agora, logo pro meio do episódio, quase pro final, Clancy vai criando um conjunto de coisas, que é um conjunto que todo ser humano cria. Em uma parte do episódio, tá ele, a morte, o mal e o bem. Detalhe pro bem e pro mal se agarrando e se beijando ali no canto. E um reizinho sentado atrás deles, dando chicotada e mandando neles. Eu nem preciso falar que o reizinho é o ego, né? Olha pra sua vida. Vê se ela não é composta principalmente por esses 3 elementos. Medo da morte, ou compreensão de que você vai morrer um dia. Se você não sabia disso, sinto lhe informar, você vai morrer um dia. Noções de bem e mal. Você só precisa dessas 3 noções para iniciar a construção de um ser humano. E dar vida ao reizinho que controla esses 3, junto com a sua essência verdadeira que está ali no meio agora, perdida. Então a gente avança um pouquinho mais e vê a história de todo ser humano ser contada. Essa é a história de todo ser humano. Inclusive, numa parte, ele passa por Adão e Eva. É o pecado original de todo mundo. Aquele momento em que você começou a ter noções de certo e errado. É o processo de todo Deus, que deixa de se perceber como essa consciência infinita e por algum motivo se percebe como um ser humano num planeta, por conta da árvore proibida que ele foi lá cutucar, de bem e mal, de certo e errado. E aí começa todos os outros nomes. Você só precisa desses 2, certo e errado. Todos os outros bilhões de trilhões de nomes que surgem disso é por causa desses 2. Curiosidade sobre esse processo. O Pequeno Príncipe faz a mesma coisa. É por isso que todo mundo se identifica com esse livro. Se você não leu o livro, vai ver o filme que também tem na Netflix, O Pequeno Príncipe. Isso fica muito mais claro no filme. O Pequeno Príncipe conta a história de todo mundo. De todo adulto chato e neurótico e problemático e egóico que perdeu o Pequeno Príncipe dentro dele. E de repente se viu como um ser humano burocrático, chato, com medo da morte, com noções bem claras de certo e errado. Você pode lembrar, como eu disse agora, desse Pequeno Príncipe dentro de você a qualquer momento, com qualquer idade. Geralmente a gente só vai lembrar quando tá ficando muito velho, quando vai morrer. Que aí percebe que gastou a vida inteira num teatro. E que a sua posição financeira, que o seu cargo, que a sua posição de ser humano super sério e importante, não serviu de nada. Você vai ter 2 escolhas agora. Ou você é enterrado ou você é cremado. Então eu encerro com a seguinte provocação para você pensar um pouquinho. Existem 4 coisas ou estados que você não consegue lembrar. Antes de nascer, morte, sono profundo, iluminação. Coincidência? Se a gente pensar em iluminação como sendo uma expansão de consciência, e se a gente trouxer uma linha de tempo fictícia, por exemplo, didático, a iluminação pareceria com isso, um ponto em que se expande essa linha. Por isso que o ser humano não pode participar e nem lembrar da iluminação, porque a iluminação é muito maior do que ele. O ser humano é uma limitação, é uma condensação da sua consciência original.
A condensação não consegue conhecer a sua origem. A mesma coisa acontece no sono profundo. Mas no sono profundo, você não tem conhecimento de nada. Não existe objeto. Você está iluminado em sono profundo, mas você não sabe disso. Portanto, é inútil para o nosso exemplo. O ponto que eu queria chegar é o período entre vidas. Você não consegue lembrar o que você era, onde você estava, o que raios você estava fazendo antes de nascer, porque antes de nascer, você não tinha se condensado numa limitação. Não só antes de nascer. Após o nascimento, ainda existe esse período do início da condensação. Antes de clicar o eu. Em que você não sabia quem você era, onde você estava, onde não existiam noções de eu e eles. Onde você e sua mãe eram uma coisa só. Onde você e mundo era só consciência. Algo clicou em você. Que agora você chama de eu, personalidade, pessoa. Essa pessoa foi uma coisa na consciência que clicou, encaixou. Foi isso que aconteceu. O que acontece na infância é esse clique do eu que inicia as noções de certo e errado, medo da morte e nomeação do mundo. E aí a diferenciação está feita e já era. É o pecado original de todo mundo. É a história de Adão e Eva recontada infinitamente para todos os seres. Você achou que era uma pessoa. E agora você vai passar o resto da vida achando que é uma pessoa até o momento que você morre. E quando você morre, essa consciência expande novamente. O período entre vidas é um momento de expansão de consciência. É a mesma expansão da iluminação ou do despertar que você pode ter durante a vida. Antes da próxima vida, no período entre vidas, você era Deus. Na verdade, você sempre é. Não tem como não ser Deus. Você é Deus o tempo inteiro. Mas antes de clicar essa limitação e você pensar, eu sou uma pessoa. O que acontece, coincidentemente, na infância. E aí você passa toda uma vida adulta, não sei o quê, cheio de problema e tudo mais, e inevitavelmente você vai morrer. Graças a Deus. E aí quando você morrer, de novo essa consciência se expande. E aí você pode passar por todo tipo de coisa. Essa expansão de consciência é parecida com esse mundo mágico em que o Clancy vive. Você vai poder passar por bardo, por planos astrais, por inferno, por planos celestiais. Passe lá pelo que tiver que passar. E você terá, inclusive, a oportunidade de perceber que você originalmente é essa consciência expandida. Consciência única, sozinha. Antes que ela comece a voltar para o movimento de condensação e clique um novo eu. O Nisargadatta Maharaj falava muitas vezes para você tentar lembrar quem você era antes do primeiro eu surgir, da infância. Quem você era 10 dias antes de ter sido concebido. Quem você era 1 ano antes do seu pai ter fecundado a sua mãe. Onde você estava antes do surgimento desse eu. Onde você estava antes de clicar essa noção de eu. Ou então, descobrir o que sobra quando você eliminar as noções de vigília, sonho e sono profundo. Quem é que sobra quando não tem esses 3? É a mesma coisa que estava presente antes de você nascer e que vai estar quando você morrer. São esses períodos entre vida. Ou períodos entre adultos. O que estava aí antes do pensamento eu clicar em você? Vai voltando a sua memória até você chegar no primeiro pensamento eu. O que estava aí antes desse pensamento eu clicar? O que estava presente quando você era absoluto, livre, capaz de dar vida para qualquer tipo de universo ou história inimaginável hoje em dia? Onde você estava, quem você era, antes de você solidificar os seus pensamentos em um mundo? Quem era você antes do pensamento eu? Quem era não, quem é? Porque você é isso para sempre. O pensamento eu é uma sobreposição. Você pode entender isso agora, percebendo como toda essa armadilha foi criada em torno de você mesmo. Por você. Não vem procurar culpado aqui. Só você existe. É você que conta a história. Foi você que virou o chato. Tenta voltar para esse estado de consciência antes de ter virado essa pessoa maluca. Começa percebendo quantas vezes por dia você esquece do pequeno príncipe que existe dentro de você. Ou do pequeno Clancy. Que faz aposta em corrida de caramujo. Quantas vezes você esquece dessa criança que existe em você e dá espaço para um adulto super chato, cheio de problemas, com posições sociais e respeito e cargos importantes e melhor do que...
Quando foi que você começou com essa história? Quem é você, realmente, por trás de tudo isso?